Você está ouvindo Cold Bluecast. É isso aí, estamos ao vivo com mais um episódio, o retorno do Cold Bluecast, na verdade, né? Tínhamos dado uma pausa. E estamos aí com dois convidados que são parceiros aqui da Cold Blue, o Emílio e o João Herrero, da consultoria Herrero. Prazer ter vocês aqui de novo. Dessa vez vamos estar falando do livro que vocês lançaram, né? O livro do Emílio aqui, Os OKRs e as Métricas Exponenciais, a gestão ágil da estratégia na era digital. E queria pedir para vocês se apresentarem, só para a audiência que não viu o outro episódio com vocês, também assistam. Mas se não, para conhecer vocês agora aí pela primeira vez. Ok, pessoal, prazer estar aqui. Então, eu sou o Emílio Herrero Filho, eu sou o autor do livro, sou especialista em estratégia empresarial, a vida inteira trabalhei como diretor, consultor, professor e agora escritor de livros sobre estratégia empresarial, novos negócios, startups e agora, mais recentemente, sobre a transformação digital. Bom, primeiramente é um prazer estar aí, obrigado, Gustavo, pelo convite, a gente fica honrado aí com o convite. Para quem não me conhece, meu nome é João Herrero, eu sou consultor, trabalho na área de gestão estratégica há mais de 10 anos e temos ajudado aí, eu e o Emílio, a empresas nacionais, multinacionais e familiares a implementar estratégias e de modelos de negócio, implementar modelos de negócio como Balance Scorecard, OKRs, enfim. E estamos aqui hoje para falar do livro, do nosso novo livro, e trocar experiências aí, o que a gente sabe, o que a gente tem aprendido nos nossos projetos, enfim, o que vocês têm, enfim, fazer uma troca de bola aí com a Cold Blue. Show, João. Bom, o livro vai estar na descrição para quem quiser conferir, vocês vão conseguir encontrar ali. E, bom, vamos dar início a esse bate-bola. Eu li o livro todo, então estou com bastante coisa fresca, não faz muito tempo aí que terminei, então fácil de fazer algumas perguntas. E tem uma coisa que aparece, na verdade, logo no primeiro capítulo aqui do livro, que acho que acaba deixando... É bem interessante a escolha até de palavras de vocês, eu falei um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês falam das origens e da redescoberta dos OKRs. Por que é uma redescoberta e não a primeira vez que ele aparece? Olha, antes de mais nada, deixa eu fazer só uma breve introdução, Gustavo. A gente trabalha há muitos anos na gestão em projetos de planejamento estratégico e estratégia, e na medida em que a gente entrou na transformação digital, na era digital, nós percebemos que precisaria de uma grande atualização daqueles conceitos clássicos de estratégia, de gestão, inclusive de inovação. Então nós resolvemos escrever esse livro, os OKRs como metodologia de gestão, A Alta Books aprovou a ideia, porque ela que lançou o livro do John Doerr, e nós queríamos aproveitar as métricas exponenciais, que é, na verdade, uma das características básicas dos OKRs, que são as métricas ousadas, e também para falar sobre estratégia ágil nesse mundo mais digital. Nossa, acho que é muito massa ter essa base que vocês colocam no livro de toda a história do OKR. Eu acredito que dá muito mais segurança para quem está implementando, porque a sensação que muitos têm, às vezes, no mercado é que é uma coisa que começou ontem, E que, portanto, não tem, às vezes, fundamentos fortes que, de alguma forma, sustentam tudo isso, sustentam toda a metodologia. Agora, um ponto que a gente poderia falar, e eu acho que é legal como você coloca isso na tua fala, Emílio, também ao longo do livro, você comenta sobre os conceitos clássicos de gestão, E é interessante que você usa essa palavra porque muitas vezes as pessoas entendem, principalmente nas startups, que práticas de gestão com mais de 5 anos estão datadas, são velhas, são antigas, Mas como que a gente concilia isso, assim? Essas metodologias de gestão que são anteriores, por que elas são clássicas e o que a gente consegue aproveitar delas ainda hoje no mundo dinâmico, com os OKRs, talvez de alguma forma? Olha, você utilizou a palavra correta. O que nós podemos fazer com toda essa metodologia que a nova geração acha, tem mais de 5 anos, é velho, Então vamos falar sobre coisas velhas. A finalidade de uma empresa é conquistar um cliente. Isso aí, Peter Drucker. Peter Drucker. Sim. Uma empresa precisa ter uma vantagem competitiva. Michael Porter. Michael Porter. Uma empresa precisa fazer inovações disruptivas. Christensen. Uma empresa precisa ter core competence. Hamel e Prahalá. E por aí afora. Então, todas essas abordagens, elas são atualíssimas e se uma startup, se um nativo digital não se preocupar com isso, ele vai quebrar a cara. Não é à toa que de 70% a 80% das startups quebram.
Porque o indivíduo acha que o que tem mais de 5 anos ou que fundamentos do negócio não são importantes. Estão cometendo o mesmo erro da bolha da internet. Né? Os caras achavam que era só botar um site no ar, só ter uma tecnologia que tinha sucesso. Opa! Fundamentos de gestão são fundamentais para o sucesso, principalmente no mundo de hoje. Eu acho que se fosse tão fácil assim, quem dera, né? A gente que está aqui no front de uma startup. A gente que está no front aqui de uma startup todos os dias lidando com tecnologia sabe que o buraco é mais embaixo. O segredo é mesclar aí os conceitos clássicos com a inovação. Acho que a mágica está aí, entendeu, Gustavo? Não pode abandonar ou só por um ou por outro. Acho que o caminho do meio ali, mesclar essas metodologias, essas abordagens, claro que as abordagens mais tradicionais precisam ser adequadas, mas pegar o melhor das duas pontas. E quem conseguir usar as duas metodologias integrando, eu acho que vai estar na frente. Acho que João, isso é um ponto interessante que você falou agora, porque é um ponto que vocês exploram bastante no livro, que é o seguinte, eles chamam OKR e BSC, a dupla dinâmica da estratégia. E eu acho que é legal porque você trouxe pegar o melhor dos dois mundos, trazer um pouco de cada coisa, e aqui vocês respondem uma pergunta que a gente escuta quase todos os dias, né? Eu tenho BSC, quero ter OKRs, muitas vezes a pessoa não tem bem clareza por quê, né? Eu quero fazer o mais novo, né? Então se era o BSC e o OKR, eu quero o novo agora. Então aí a pergunta de $1 milhão, né? BSC ou OKRs? O que é melhor? Ou isto ou aquilo? Por que não fazer uma combinação das duas abordagens? É possível? Para fazer uma comparação, eu vou falar sobre algumas características, né? Eu não tenho dúvida em dizer que o BSC é muito mais complexo do que os OKRs. Se você não dominar a metodologia, o passo a passo, você vai ter grandes problemas. E os OKRs, por seu lado, eles são aparentemente simples. Eu vou repetir. Os OKRs são aparentemente simples. Eles têm uma complexidade inerente, precisa dizer isso muito claro. A estratégia, ela é essencial. O BSC ele foi desenvolvido como um sistema de gestão estratégica para implementação da estratégia. Isso é uma coisa, eu acho que os objetivos, tanto no mapa estratégico, como nos OKRs, no organograma, no quadro de objetivos, enfim, de prioridades, o que são os objetivos, Gustavo? Ele reflete a síntese de um pensamento estratégico de alto nível, cara. Então, os objetivos ali, a gente não começa seco na formulação dos objetivos do resultado-chave. Não, os objetivos, principalmente os das organizações, ele precede um propósito, ou seja, uma definição de propósito muito bem feita, muito bem estruturada, para na sequência você definir, fazer uma discussão estratégica entre a liderança e os profissionais-chave da companhia, para aí sim materializar a síntese estratégica em objetivos e resultado-chave. Então, assim, quem está começando seco em objetivo está perdendo uma parte, está vendo a ponta do iceberg. O cara não está vendo o plano de fundo da metodologia. Avançando, Gustavo. A gente gosta muito disso. A visualização da estratégia. Eu diria que aí o mapa estratégico, apesar de toda a complexidade da sua construção, ele é poderoso. Já os OKRs têm uma visualização, vamos dizer assim, mais comum, mais básica, mas não chega a ter a riqueza de um mapa estratégico. Acho que a questão da causa e efeito também do mapa estratégico, Gustavo, é importante. Mais uma vez, o mapa estratégico reflete o quê? A síntese de um pensamento estratégico de alto nível. Mais uma vez, é essa a questão. Então, não existe mapa estratégico em relação a você mata a metodologia, ok? Ele é complexo? É isso que deixa o BSC uma das coisas mais complexas? Demora para fazer um mapa estratégico um pouco mais? Demora, porque ele precisa realmente dessa relação de causa e efeito. Porém, quando você vai para a implementação, para a execução, aquilo é muito forte, porque os objetivos são muito interligados. Então, a execução, ela acontece de uma forma muito coesa, entendeu? Então, acho que isso é um ponto forte do BSC, muito forte isso no BSC. Por outro lado, quando a gente analisa o timing e a cadência dos resultados, olha, um processo de BSC demora 4 a 6 meses, depois vai para a aprovação da diretoria, depois tem a priorização de projetos, blá, blá, blá. Ele tem uma cadência longa que para o mundo digital de hoje não pode mais acontecer.
A estratégia ela tem que ser ágil, rapidamente implementada. Enquanto que os OKRs, você vê, ele tem uma visão de longo prazo, mas ele não perde a pegada do curto prazo quando ele dá foco ao ano e divide o ano em trimestres, né? Em mês e, se for, até semana, dependendo da cadência e da urgência do projeto. Não, eu acho que o que eu gosto muito nos OKRs é que ele resolve um problema que a gente tinha muito no BSC. É aquele negócio, como o meu trabalho se conecta com a estratégia. Isso era uma questão difícil. A gente montava os mapas estratégicos e as pessoas tinham uma certa dificuldade em se enxergar ali. A diretoria, a maioria dos colaboradores de alta, média gerência se viam claramente. Agora, o pessoal um pouco mais de baixo, não. Os OKRs, quando você define os estratégicos ali, fala para o cara como você ajuda naquilo, você obriga o cara a pensar como que eu ajudo a atingir o objetivo maior. Então o cara se envolve com aquilo, ele é obrigado a pensar e fala como que eu vou contribuir com aquilo. Então o engajamento, o senso de propriedade é maior. Então a gente gosta muito desse negócio dos OKRs, dessa de autonomia e liberdade, né, Gustavo? Liberdade. Então o cara você não vai dizer top-down para o cara, ou seja, uma parte sim, mas o cara vai ter muita autonomia para definir. A gente sempre fez nossos planos estratégicos envolvendo muita gente na concepção até da estratégia, mas não são todas as empresas que têm essa cultura, entendeu? Sim. Eu acho que o OKR trouxe uma coisa mais participativa, mais democrática para a estratégia. A gente tem sentido isso bastante no dia a dia, até porque o que acontece quando a empresa fica muito grande, e uma coisa que eu já comentei com vocês, tem uma envergadura limite que o diretor ou o gerente ele consegue chegar, né? E tem um ponto que ele só vai conseguir entendendo o negócio até um ponto, que ele é uma pessoa só. A partir do momento que ele tem a contribuição e estimula a contribuição de vários dos liderados dele, pegando muito mais pessoas da empresa, ele consegue ter contribuições mais ricas, né? Porque hoje, se você contratar o Einstein, contratar Michael Porter para ser o diretor de uma empresa, caramba, é muito complexo. É muitas variáveis. O mundo é muito dinâmico, complexo, muda toda hora e não dá para um cara só saber. Então, as pessoas se envolvem. Os objetivos dos OKRs são transparentes. As pessoas cocriam os projetos, as iniciativas, definem como mensurar, definem o valor do orçamento, conseguem autorização, já começa a execução. Então, essa pegada dos OKRs, ela é importante, gente. Ela é importante. Outro ponto, Gustavo, rapidinho só, é que os OKRs eles permitem o teste das hipóteses estratégicas mais rápido, por causa dos ciclos. Os ciclos são mais curtos. Então, você definir uma hipótese, já vai executar mais rápido, mais focado, com menos coisa, mas você vai conseguir testar mais rápido essas hipóteses, ou se você vai atingir ou não, é mais rápido isso, mais adaptativo. Obviamente que se você detectou que você não está atingindo, você tem que ir para a causa raiz daquilo. E, Gustavo, para finalizar, o Kaplan e o Norton, eles definiram alguns princípios da organização orientada pela estratégia, que eu acho que é uma pegada muito forte do BSC. Nós, trocando ideias com algumas pessoas e refletindo, criamos, fazendo uma analogia, né, mutatis mutandis, os princípios de uma organização orientada para a estratégia, mas a partir dos OKRs. Então, traduzir o propósito transformador massivo e a estratégia ágil em objetivos e resultados-chave, alinhar a organização em torno dos objetivos e resultados-chave, tornar os objetivos e resultados-chave como uma responsabilidade de toda a organização e não de uma forma fragmentada, e mobilizar a mudança de forma ágil no sentido top-down, bottom-up e verticalmente. Então, eu acredito que as pessoas que refletirem sobre essa busca de integração que nós estamos propondo, o indivíduo pode ter algumas pistas muito boas para fazer essa integração, combinando o melhor das duas metodologias, né? Bom, vocês responderam sobre essa integração, né, do OKR e do BSC, mas tem uma coisa só que me chamou a atenção, até o Emílio falou, e é um tema que vocês tratam dentro de um capítulo do livro, na parte de estratégia, se não me engano, que é essa questão da relação do orçamento com os OKRs, né? E o orçamento já foi alguma coisa, até um tema que a gente já conversou, e vocês tratam no livro, né? O orçamento já foi uma coisa que travou as empresas, né? Em termos de travou a inovação, travou tomada de decisão mais rápida, e o CFO às vezes parece o vilão da história, né? O cara que tá ali no financeiro, VP de finanças, ele acaba parecendo o vilão da história. E queria ouvir vocês falando um pouco disso, né? Como que a gente pode repensar o orçamento empresarial para alinhar ele com a estratégia da era digital e com a gestão
dos OKRs hoje, né? Um tema que vocês tratam no livro também. Eu fui um cara que na minha vida sofri muito com os diretores financeiros, porque como xerife do caixa, né, eles tinham um poder muito proporcional. E o fato de ser o dono do dinheiro não significa que ele é o cara que mais entende sobre o negócio, sobre os clientes, sobre estratégia. Só para você ter uma ideia, um dos principais erros do planejamento estratégico tradicional é que ele é feito no último trimestre do ano. Por quê? Para acomodar o orçamento do próximo ano. Então essa é a primeira grande ideia que a era digital derrubou, né? Você não pode esperar o último trimestre do ano para fazer um plano estratégico. O processo é contínuo hoje em dia. O processo é contínuo. Então, na perspectiva dos OKRs, o orçamento ele deve refletir as prioridades do negócio, muitas vezes emergentes, e não a alocação de recursos de uma forma tradicional, muitas vezes de uma forma irrelevante. Ou ainda, aquele corte linear do orçamento de 10%. Pensa bem, 10% de uma coisa inútil continua sendo 90% inútil. Então, o orçamento... Genial. Achei genial. Então, se essa coisa não cria valor, ela está destruindo valor, Gustavo, então tem que zerar. Então, os OKR, com essa sua dinâmica que ela tem, ela dá uma dinâmica muito nova, muito diferente para o orçamento. Então, o orçamento ele tem que ser dinâmico, flexível, um processo contínuo de revisão, de aprovação, autorização. A empresa tem que ser ágil para fazer isso. Senão, quantas vezes você viu uma oportunidade de lançar um novo produto, uma aquisição, o que for, não vai para frente, ou de contratar profissionais, não vai para frente, porque a área financeira simplesmente não tem orçamento autorizado para aquele ano ou para aquele período. Então, muitas empresas estão usando os OKRs combinado com aquelas metodologias do orçamento base zero, Beyond Budget, que dão uma flexibilidade muito grande, entendeu? Então, esse dinamismo, essa proximidade com a ação, dá uma flexibilidade para o orçamento que nós não tínhamos no passado. Então, a área financeira tem que se reinventar. O cara tem que ter uma mentalidade mais empreendedora do que controladora. Eu já vi diretor financeiro falar o seguinte: a minha meta era gastar 1.000 esse ano, eu vou gastar 800. Então ele atingiu 120% da meta dele, ganhou o bônus, ficou feliz da vida. Só que os 20 que ele não gastou eram projetos de inovação, eram projetos de lançamento de novos produtos, que ele poderia ter gasto 120, 1.200, melhor dizendo, se ele tivesse essa flexibilidade que os OKRs dá, e produzindo 500 de valor agregado, e não economizando 200 de uma forma burra, entendeu? Então, é essa flexibilidade que os OKRs dão e que o novo orçamento empresarial baseado no EVA, baseado na gestão do valor, é fundamental. Você falar que essa prática que você falou, a empresa vai perdendo competitividade, né? Ela está deixando de aproveitar oportunidades ali do momento e, eventualmente, essa economia, como você falou que é uma economia burra, né? Isso vai custar lá na frente. Que em algum momento algum concorrente fez esse projeto inovador que você não fez e daqui a pouco ele vai estar posicionado com um produto que você não vai ter. Né? Gustavo, então deixa eu dar 2 cases, embora repetitivo, né? São exemplos clássicos. A Motorola, né? no telefone analógico para o digital, e principalmente a Kodak. Então a Kodak tinha a unidade de máquina fotográfica de filmes químicos, que era uma unidade de negócio que ganhava muito dinheiro. Então, quando começou a transição para a era digital, se essa área deslocasse CAPEX, OPEX, para essa área emergente de imagem digital, o que ia acontecer? Ia cair o retorno sobre o investimento, ele ia gastar mais CAPEX e OPEX, conclusão, o bônus do cara ia ser prejudicado. O que eles fizeram? Não, a tecnologia, vamos manter firme o nosso orçamento, não vamos investir na nova tecnologia, porque vai demorar 30 anos. Demorou 5. Kodak foi à falência. Então, esse é
é um case emblemático, né, de um orçamento, de uma mentalidade, de um mindset conservador. Não estou dizendo, por favor, que todos os executivos, todos os diretores financeiros pensam assim, mas muitos deles ainda não pensam, infelizmente. Uma coisa que já é falada há muito tempo nos negócios é que você priorizar o ganho a curto prazo em detrimento do sucesso a longo prazo é negativo, né? Eu acho que o exemplo da Kodak é perfeito nesse sentido. O pessoal pensou no bônus do ano e não na sobrevivência do negócio, né? E pode existir um conflito de interesse. Existiu, nesse caso, mesmo um conflito de interesses, né? E esse conflito levou o negócio à perda total. E aí, depois, quando a empresa quebra, ninguém ganha bônus nenhum. Né? Gustavo, você tocou um ponto importante que eu gostaria de comentar, que há a falsa impressão que os OKRs são para o curto prazo. Não são. Legal. Pode Né? isso. Se você pensar naquela missão maluca do Google, que era organizar a informação de todo mundo e compartilhar com as pessoas, aquilo era uma visão de longuíssimo prazo, não era de curto prazo. O Andy Grove, quando ele criou os OKRs, queria ser líder em todos os produtos que a Intel lançasse, então são objetivos de longo prazo. Então você tem a perspectiva de longo prazo, mas você atua no curto prazo, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada dos OKRs, é fechar o gap de criação de valor entre o presente e a visão do futuro, mas começa já. Ação estratégica já. E não pro ano que vem. Sensacional. Muito legal, pessoal. Nossa, acho que isso responde muita coisa. Tem que cravar essa frase na parede das empresas, né? Não, muita gente pensa que os OKRs são só para curto prazo, né, Gustavo? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar com o Blue, a gente, porque não são. Os OKRs não são só para curto prazo. Acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Esse ponto foi sensacional, assim, a conciliação da visão de longo prazo, né, com o início com a execução agora. Né? Eu acho que isso é fundamental, é muito, muito legal. Gustavo, pode aproveitar mais um minutinho, falar da importância da estratégia ágil, da mentalidade ágil. Então, agilidade não significa correr mais rápido ou fazer de forma mais rápida os processos que você já tem na empresa, porque eles podem estar obsoletos, né? Então, a agilidade significa a capacidade de uma empresa reagir face a esse ambiente incerto, turbulento, imprevisível, onde a experimentação é muito importante. Então, como os OKRs tem essa característica de trimestre, de mês, sem perder a perspectiva de longo prazo, ele permite que os times façam experimentos de curto prazo, testando hipótese. Funcionou, não funcionou, aprendi, ajusto, no limite eu pivoto. Então, essa é a grande riqueza dos OKRs, que ele casa muito bem com a mentalidade ágil. Essa agilidade significa que a empresa evolui na medida que os desejos, preferências, expectativas dos clientes mudam e não na sua velocidade. Então, dentro desse contexto, a estratégia vira uma experimentação. A estratégia não é mais análise e planejamento, mas ela é um processo de experimentação contínua, em tempo real e envolvimento do cliente. Aguardem nosso novo livro já em elaboração, a Estratégia Empresarial Ágil para a Era Digital. Aí nós aprofundamos todos esses temas. Tá no prelo já, tá sendo co-criado. Bom, gente, estamos chegando praticamente ao fim aí, estamos nos últimos minutos da conversa. E acho que a gente poderia falar um pouco de alguns últimos temas, né? Quais são, assim, as principais, talvez, lições do livro ali que a gente poderia trazer para fazer, talvez, uma espécie de uma síntese do que a pessoa vai encontrar aqui, o que ela pode esperar aprender, né? Claro que nenhum resumo substitui a leitura, né? Eu gostava desses aplicativos de leitura, mas não substitui nunca o livro. Mas, assim... Olha, com o livro nós procuramos mostrar, então, os fundamentos de negócio nos OKRs, procuramos mostrar como é que você cria os OKRs de uma forma de uma forma top-down, bottom-up e colaborativa, e não de cima para baixo, e não em cascata. Procuramos mostrar que os OKRs
eles têm que ser criados respeitando o momento que vive a empresa, se ela é uma startup, se ela é uma empresa madura, se ela é uma grande corporação, se ela é uma empresa familiar, porque a partir desse ciclo de vida da empresa, os OKRs são diferentes porque a estratégia é diferente. Eu acho que o livro preenche uma lacuna no mercado. Parabéns aí pelo livro, pelo sucesso que o livro está tendo. De novo, quem quiser conferir os OKRs e as métricas exponenciais, a gestão ágil da estratégia na era digital, vai estar aqui disponível na descrição. Agradeço ao Emílio e ao João pela presença aí de novo, segunda vez aqui no podcast da EcoBlue, estão sempre convidados, são nossos parceiros aqui na empresa. Bom, recomendo a leitura, agradeço a presença, obrigado por quem nos ouviu até aqui, um abraço aí então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal, Obrigado, um abraço Gustavo. a todos. É um prazer estar aí com a EcoBlue, valeu. Você acabou de ouvir CoBlueCast. Acesse www.coblue.com.br.